Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Nós hoje vamos novamente um bocadinho mais longe, vamos até aos limites da região que habitualmente trazemos ao nosso Para Cá dos Montes. Vamos continuar Para Cá dos Montes e vamos conhecer uma das coisas que já certamente todos nós saboreamos. Boa noite, Luís. Se bem que hoje a ideia não é saborear nada, é perceber como é que podemos continuar a saborear para os próximos anos e contribuir para que as coisas continuem a funcionar. Sim, não vamos falar de comida, é isso que o Luís quer dizer. Não, só de maronesa. E vamos falar de questões ambientais? Sim, que é para continuar a haver posta. Maronesa. Tu vais falar em comida, não é? Não. Temos um projeto muito interessante que está a acontecer em Vila Pouca de Aguiar, aliás, em vários sítios, mas vamos globalmente dizer que parte de Vila Pouca de Aguiar, que é promovido pela Associação Aguiar Floresta. Nós hoje temos connosco o Duarte, que é um dos responsáveis pela execução do projeto e também da associação, certamente. Correto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um gosto. E vamos conhecer um bocadinho mais de como é que se faz pastoreio e pecuária sustentável na zona de Vila Pouca de Aguiar. Venha daí. O LIFE Maronesa é um projeto de governança, informação e ação climática que visa a implementação de estratégias de adaptação às alterações climáticas através de um modelo sustentável de produção pecuária em modo extensivo. Hoje temos connosco o Duarte Marques, coordenador do projeto. Bem-vindo mais uma vez. E antes de começarmos, o que é isto de um projeto de governança? Muito bem. Portanto, como referiu muito bem, o LIFE Maronesa é um projeto de governança, ou seja, é um projeto que visa envolvimento de várias entidades e criadores, portanto tem um conjunto alargado de entidades e de indivíduos, neste caso criadores de raça maronesa, e portanto, em conjunto, tem um conjunto de ações que são, digamos, conjuntas, e para isso é necessário uma governança, ou seja, uma articulação entre todos, para que possam, as ações previstas no projeto, que já depois explicarei, sejam efetivas e tenham, digamos, um efeito sinérgico entre elas, de forma a gerar um impacto positivo nas questões climáticas, que é, apesar de ser um projeto de governança, a incidência é a utilização do modelo de pastoreio extensivo, e já passo a explicar o que é o pastoreio extensivo, sobre a gestão do território. E com isso, este modelo tem um impacto positivo. Ou seja, quando há esta situação, muitas vezes comentada agora cada vez mais por causa da questão das vacas como agentes poluidores, grandes responsáveis pela destruição do planeta, nomeadamente até o senhor reitor de Coimbra proibiu nas cantinas de comer carne de vaca porque seriam nefastas ao ambiente. Isso não é verdade, isso é uma generalização errada, ou seja, o essencial é o modo de produção. É como tudo, ou seja, o sal pode ser um elemento positivo para a nossa saúde, e é fundamental, mas também em excesso também faz é mal. problemático, como o fogo. A gente também usa o fogo de uma forma positiva para cozinhar, ou até para fazer um fogo frio, uma queima controlada, mas depois se for fora de controle e num período crítico, é um problema. E, portanto, o pastoreio, a forma de fazer, utilizar os animais, é fundamental e pode ter esse impacto positivo, ou seja, o pastoreio extensivo, como um impacto mais negativo, se for um modelo mais intensivo, em que há uma concentração dos animais estabelados, em que são alimentados muitas vezes com rações oriundas de países distantes, que levam a que haja um custo, digamos, de transporte digamos, de utilização de combustíveis fósseis muito elevado, e, portanto, isso, obviamente, que o impacto é distinto, não é? Portanto,
O pastoreio extensivo, portanto, aqui a questão de como é que este projeto contribui para a melhoria, digamos, do sequestro de carbono, ou seja, a fixação do carbono. Obviamente há aqui um balanço, as vacas emitem CO2 e também metano, mas as vacas em extensivo, o que é que elas fazem? E o modelo que é adotado pelo LIFE, que é um modelo em Sotioteiro, de Vila Pouca de Aguiar, mas depois tem a replicação nos concelhos vizinhos em Vila Real, Mondim de Basto e Ribeira de Pena. Basicamente é no Alvão. Alvão Marão é a área do projeto. Então o pastoreio extensivo, como é que ele atua? O pastoreio extensivo, os animais andam em liberdade. Praticamente o modelo que temos, ou seja, pode ser um modelo, aqui é uma linha ou aqui uma faixa que pode ser digamos, de diferentes graus, ou seja, desde o intensivo puro, ou seja, é que os animais basicamente não saem daquele espaço confinado e estão estabelados, a modelos que eram no passado muito recorrentes no território, que é os vacas vinham dormir à loja e depois, ou ao estábulo, e depois saíam durante o dia, mas o modelo que é o modelo, digamos, definido e que já é aplicado por alguns criadores no território, é um modelo extensivo, totalmente extensivo, em que os animais não têm estábulo, praticamente. Não têm estábulo. Ou seja, os animais vivem em liberdade durante 365 dias. Isso não é um problema de frio? Não, porque nós nunca perguntamos a um veado se tem frio. Ok? Sim, mas o frio do Alvão... Sim, e o lobo tem frio. E a vaca que descendeu do Oroque tem frio. A vaca naturalmente sobe e desce a serra. Ela no inverno não está na cima da montanha. Então isso quer dizer que os estábulos e todas as estruturas que nós fomos criando ao longo dos anos de evolução do homem versus o mundo animal foi uma comodidade que lhes fomos dando que não era necessária? Não, era necessária para os fins e para as práticas culturais que os homens naquele tempo entendiam. Ou seja, o objetivo foi de domesticação. Domesticação no sentido de aproximação dos animais ao homem. E por isso... tem que ter uma loja, tem que ter um conforto, tem que ser uma proximidade e há uma relação. Neste caso, o objetivo tem vários objetivos, mas os objetivos centrais, o central da questão do pastoreio extensivo é que, neste caso, o modelo de maneio permite ao criador ter mais tempo disponível e ter mais liberto as vacas e ter ou seja, tem maior aproveitamento daquilo que dá os montes, da erva, dos matos, porque basicamente quase parte significativa da dieta durante o ano é independentemente de qualquer alimento adicional. Não há, ou seja, o agricultor apenas dá complemento, pondo em manjedouras na serra, no período de maior escassez, que é no período de inverno. E por isso os lameiros, a produção de erva nos lameiros, os fenos, para guardar para essa altura. Durante o ano, por exemplo, primavera, verão e outono, e parte do outono, as vacas alimentam-se daquilo que a montanha dá. E este efeito tem um impacto, obviamente, porque elas pastam, na gestão dos ecossistemas. Comem mato, comem erva, estão em cima, depois descem a montanha, sobem a montanha, vão para as zonas mais abrigadas, portanto, elas, de alguma forma, retorna-se àquilo que era a dinâmica do auroque, do boi selvagem. Ele praticamente também era a mesma, ou seja, um caráter mais instintivo, mais próprio, digamos, do comportamento animal ancestral, ok? E, obviamente que isto tem condicionantes. Para fazer este tipo de gestão é preciso outro tipo de equipamentos que, numa situação de estabelamento, é mais fácil. Ou seja, é preciso apanhar às vezes os animais, porque é preciso retirar os vitelos e é preciso ver... Já lá vamos, Duarte. Diga-me uma coisa, em relação a esta questão, portanto, disse-me há pouco que a questão do pastoreio é numa área. Essa área está fechada ou tem uma limitação física? Só que é uma área extremamente alargada, é isso? Tem limitações físicas na sua globalidade, ou seja, porque há umas cercas elétricas. Ok. No entanto, em alguns casos não existem essas limitações. Os animais vagueiam. Okay. No âmbito do projeto, por causa dessa situação, dessa liberdade, o que foi colocado foi coleiras de monitorização, ou seja, os animais são acompanhados à distância por uma coleira que é um sensor que emite um sinal e o criador sabe onde é que eles estão. Portanto, isso, pela prática deste modelo extensivo, em que os animais
andam em liberdade e, portanto, vagueiam na montanha. Para efeitos de gestão da própria manada, é importante ao criador saber onde é que eles estão, claro, e facilita muito a vida no sentido do seu acompanhamento e a sua recolha, etc. E para além desse tipo de equipamentos, no projeto tem previsto, e estão a ser instalados, mangas, que basicamente são, se nós vimos nos filmes dos cowboys, há esses equipamentos que são basicamente funis em vedações, vão apertando, não é? Há uma parte larga e depois vai afunilando até chegar um momento em que só passa um corredor, só passa um animal de cada vez. O que é que isso permite? Permite ao criador selecionar os animais de maneira que, como passa cada um, põe um cancelo à frente, um cancelo atrás, e aí pode atuar sobre aquele animal, ou vacinando, ou outro tipo de necessidade que o animal possa ter, ou conduzindo para fora da exploração ou para outro fim. Portanto, este modelo é um modelo, digamos, que procura buscar aquele equilíbrio entre os animais e a natureza, mas com algumas dinâmicas, alguns equipamentos e alguma tecnologia de ponta, digamos assim, na questão do maneio. Porque os animais, neste caso, têm comportamentos diferentes, começam a ter comportamentos mais selvagens, mais, digamos, comportamentos mais agressivos, e, portanto, este tipo de equipamento, as coleiras, as mangas, as cancelas, todo este processo ajuda a esse maneio. Mas o efeito daqui das questões climáticas é neste aspecto. No passado, o modelo de exploração, que era muito à base do trabalho, ou seja, essencialmente as vacas foram domesticadas e o primeiro grande objetivo da domesticação era trabalho. Era os tratores do passado. Não era a produção de carne, porque geralmente na aldeia só se comia vaca quando uma vaca, de alguma forma, tinha uma desgraça, no sentido partiam a pata ou qualquer coisa, porque senão as vacas eram sagradas, algo na Índia ainda, e usavam-nas essencialmente como força motriz para alguma coisa, para puxar o carro, para puxar o arado, para puxar, digamos, os vários equipamentos agrícolas, não é? Era a força de trabalho. Depois, essa dimensão do trabalho também tinha outra dimensão, que era a produção de estrume. Ou seja, porque a fertilidade das terras dependia essencialmente da produção orgânica, porque os adubos de síntese, aqueles adubos que são os tais sintéticos, que são produzidos em fábrica, só muito recentemente... E que fazem muito bem aos nossos níveis freáticos. Exatamente. Só muito recentemente, ou seja, na escala temporal das vacas e dos homens, não é? Claro. Século, não posso precisar, mas século XIX, XX, pronto. Nesse período é que começou essa produção. Não existiam, portanto, a fertilidade vinha da montanha, ou seja, os animais iam pastorear, essencialmente as cabras e as ovelhas, eram estabeladas nas lojas, nos estábulos, e depois o agricultor agarrava no estrume, que era aí produzido e era ali composto, e aplicava nos terrenos para garantir a fertilidade. Como esta questão da produção de síntese industrial veio de alguma forma desvalorizar essa componente. E, portanto, recentemente, ou mais presentemente, a questão das vacas é essencialmente a produção de carne. E, portanto, mas no futuro, o que eu entendo que pode surgir é que as vacas da produção, pelas questões também da alimentação e de transformação, cada vez vemos de produção, a questão de muitas dietas alimentares que já não envolvem carne, a produção sintética, digamos, de carne, etc. Vai tender para o equilíbrio. Vai tender para uma redução do consumo da carne, ou de carne, não tanta quantidade e se calhar apostar na qualidade, e os animais vão ser essenciais, como já são, não há muitos casos, e são vitais para assegurar a gestão da paisagem. Ou seja, os animais são fundamentais para fazer o pastoreio das áreas que, se não forem pastoreadas, desequilibram do ponto de vista, ou seja, a conservação da paisagem que a gente no Alvão não é imutável, ou seja, se as pessoas deixarem de não fazer nada, aquilo não se mantém, aquilo altera-se, porque a vegetação cresce praticamente em contínuo. E depois arde. E, portanto, se não houver esta gestão, quer pela intervenção das vacas e das cabras, quer pela atividade dos agricultores que cegam, os lameiros, que lavram as terras, a paisagem vai se transformar. Portanto, essa ideia de que a natureza imaculada vai ser magnífica
É um erro, porque as paisagens portuguesas são paisagens humanizadas. Nós não temos paisagens virgens, não é? Uma das mais humanizadas é o Douro, extremamente humanizada. E é por isso que está classificado. E está classificado. Por causa disso mesmo. Exatamente. E se o Douro não for trabalhado, as vinhas desaparecem. Portanto, a paisagem do Alvão é exatamente igual. Se não houver pastoreio, as vacas, as cabras, os agricultores do Alvão, a paisagem vai se transformar. Portanto, as vacas e as cabras têm um papel importante e determinante na conservação daquelas paisagens. E como é que é esse processo? Esse processo é, no passado, como disse, a fertilidade e era uma exportação de nutrientes da montanha para as áreas baixas, porque a questão levava-se do mato e levava-se os estrumes, os dejetos dos animais. Este modelo é o contrário. Os animais, como não estão estabelados e estão na montanha, é os criadores que levam a manjedoura para a montanha e vão lá colocar o feno. E ao colocar o feno na montanha, o que é que fazem? Fazem uma espécie de um ímã de atração, em que os animais vão junto da manjedoura. E ao ir junto da manjedoura e os fenos, levamos as sementes mais diversas, biodiversas, para a montanha. E então a alteração da flora e da paisagem da montanha é mais presente. E com isso há uma gestão efetiva do território. Além disso, esta prática de pastoreio extensivo, também um pouco por aquilo que disse e que já fomos percebendo, contribui para não haver tantos incêndios. Corretamente. Exatamente. Precisamente porque os terrenos estão a ser geridos. Exatamente. Porque, sim. É porque a questão não é só o trabalho dos animais, é toda a gestão e atividade da exploração agrícola, ou seja, o agricultor, para ter os animais, precisa de produzir forragem, precisa de ir cultivar os terrenos, precisa de aproveitar os fenos e, com isso, está a conservar esses prados, essa tipologia de terrenos e de ocupações. Eduardo, desculpe, esta é uma pergunta um bocado capitalista, mas hoje em dia, infelizmente, ninguém faz nada se não houver dinheiro. Correto. O que é que pode motivar um produtor, um agricultor, a ter vaquinhas numa área que vá fazer, só para fazer essa prática? Porque se a puder vender para cá, ganha dinheiro. Certo. Mas se a tiver ali a pastar para cima e para baixo, a menos que ele depois vá tirar alguma coisa desse terreno, não é? O que pode não ser fácil, porque se elas andam à solta, dão-lhes cabo da cultura, poderão dar, certo, não é? Certo. Como é que um produtor pode ganhar dinheiro com isto? Muito bem. Para o incentivarmos a poder fazê-lo. Há duas formas essenciais no projeto. O projeto prevê, então, o apoiar, e quando diz apoiar, estamos a dar equipamentos aos criadores para melhorarem a sua atividade, ou seja, terem menos trabalho e terem mais remuneração do seu trabalho. Ou seja, se eles tiverem menos tempo de afetação, podem afetar outras coisas e, portanto, têm mais rendimento, naturalmente, do seu tempo. Por outro lado, o objetivo não é que não haja venda de carne. O objetivo é valorizar essa carne, vendê-la, mas informar e educar, de alguma forma, os consumidores para que aquela carne, produzida naquele modelo, tenha um impacto distinto no território e na conservação do território. E, portanto, aquela carne deve ser valorizada um pouco mais do que outro tipo de carnes. Por outro lado, face a estas dinâmicas, estes problemas, como é o caso dos incêndios e outros problemas, digamos, de degradação ambiental e do território, também o próprio projeto prevê influenciar, ou seja, as estruturas políticas, entidades, digamos, os decisores políticos, no sentido que estas atividades que desenvolvem ações do ponto de vista positivas para o ambiente sejam apoiadas através de diferentes programas. Como sabem, nós temos na PAC, na Política Agrícola Comum, e há cada vez mais uma dimensão ambiental nesse programa, para além dos outros programas, que são programas do ponto de vista florestal e ambiental, nomeadamente da questão dos incêndios. Portanto, e há programas, e repito, que estão nessa linha e cada vez mais procuram valorizar as atividades que têm este papel, esta funcionalidade. E então, os criadores, este tipo de criadores que desenvolvem este tipo de práticas devem estar, digamos, diferenciados de outro tipo de produções
que não têm o mesmo impacto do ponto de vista da conservação da paisagem, do ponto de vista da prevenção de incêndios, do ponto de vista da conservação do lobo, que é um aspecto importante no território. Ou seja, há muita gente que diz que o lobo deve ser conservado. Mas as pessoas, se querem conservar um bem, têm que, de alguma forma, pagar aos conservadores. Claro. Que neste caso são os criadores, porque eu nunca vi nenhum lobo, aqui uma brincadeira, à mesa a jantar em nenhuma família de Vila Real. E, portanto, já o vi muitas vezes a comer ou um vitelo, ou um cabrito, ou não sei o quê. Portanto, essa ideia de nós gostarmos muito que as coisas sejam... E eu concordo e apoio claramente essa situação, que o lobo é uma espécie emblemática e, obviamente, porque é um predador de topo e, portanto, dá sinal, se existe no território, que, do ponto de vista da estrutura, da cadeia alimentar, do ponto de vista... É rico e diversificado. É rico e está funcional, porque ele é um predador do topo, ou seja, ele está em cima da pirâmide. Porque se não estiver funcional, o lobo está em desequilíbrio, naturalmente não aparece. E, portanto, os territórios que já não têm lobo são sinais de debilidades do próprio território. Portanto, se o temos, temos que conservar. Agora, não peçam é que esse esforço seja exclusivo dos criadores. E, portanto, as instituições como o Instituto de Conservação da Natureza, a Tutela do Ambiente e outros, e mesmo a sociedade civil, têm que se organizar no sentido de apoiar, e apoiar pode ser de diferentes formas. Pode ser comendo uma aposta de carne maronesa clima positivo, que é um selo que vai esse o selo que exatamente, que vai surgir, ou financiando através de programas comunitários ou nacionais para que permitam que os criadores ganhem, digamos, o suficiente para ter uma vida digna e manter-se na atividade com as mais-valias dos serviços, dos ecossistemas, que agora são muito em voga, que nós todos desejamos, que é a conservação da água, a conservação da biodiversidade, do lobo, a questão da segurança dos incêndios, tudo isso, obviamente, sim, todos queremos, mas a sociedade tem que remunerar, porque senão o que acontece é que as pessoas, os criadores, não se renovam, ou seja, os mais velhos, que ainda nós temos a facilidade de ter alguns criadores jovens, mas tendencialmente poderá não haver a continuidade geracional dessa atividade. E, portanto, pode haver uma interrupção e, com isso, com a perda. Porque a questão aqui essencial é que um criador não se forma por geração espontânea. As pessoas dizem, e tal, para ser jurista tem que tirar um curso em Direito, não é? Para ser professor, naturalmente, não sei o quê, para ser médico, engenheiro, etc. Mas para ser criador é necessário uma formação. Essa ideia errada que, para mim, diziam, quem não faz mais nada vai para pastor. Não é assim, porque uma questão é conduzir o gado. Claro que é uma coisa muito simples. Mas se olharem por um modelo desta natureza, em que uma pessoa tem que perceber de botânica, de forragens, de manejo animal, de sanidade, de tecnologia, de gestão, estamos a falar de um gestor de paisagem, não estamos a falar, e portanto, e nós temos o caso, temos um engenheiro informático, temos um engenheiro zootécnico, temos pessoas ligadas à gestão, com formação, e esses criadores são os criadores do futuro, porque eles não têm uma manada de 2 vacas, não é? Têm 100, 150, alguns quase 200 vacas, e portanto, a exigência da gestão é um nível completamente distinto daquilo que muitas vezes a ideia que passa é que uma coisa muito simples, e não é o caso. Portanto, isso obriga a gestão, por isso é que no âmbito de um projeto paralelo se desenvolveu uma escola de pastores aqui no território e que houve participação, porque essa ideia é pastor só eventualmente para pessoas que já estão na atividade e não sei o quê, ou filhos, ou familiares. Não, tivemos pessoas nessa linha, mas tivemos cerca de 50% que eram pessoas de diferentes áreas em que queriam explorar a pastorícia. Tínhamos pessoas enfermeiros, uma médica, um engenheiro aeroespacial, pessoas ligadas com o marketing. Não era secretário de Estado isso? Poderia ser. E, portanto, aqui a ideia é que a perspectiva, a abertura que pode um rebanho, uma manada gerar, é imensa. Pode ser trabalhada do ponto de vista da produção de carne, mas pode ser associada do ponto de vista do turismo, de visitas
à exploração, para conhecer os animais, conhecer o maneio, no âmbito do turismo, da integração, da prestação de serviços associados à gestão do território, que já existe, e estamos em linha com uma empresa que foi criada por uns jovens empreendedores e que vão fazer uma espécie de um Uber animal. Ou seja, a ideia é pegar nos animais, há pessoas que têm animais, há pessoas que têm áreas, como olivais, vinhas, etc., que querem gerir, mas não querem aplicar herbicidas, não querem aplicar... Então alugam a vaquinha. Alugam as vacas, ou as cabras, ou as ovelhas. E então há um enquadramento, uma associação, em que presta um serviço e outro paga um serviço. Ou seja, em vez de irem lá tipos com enxada, ou tipos com um destroçador, ou com um pulverizador aplicar um químico, vai as vaquinhas, ou vai as ovelhas, ou as cabras, e fazem o mesmo papel, fertilizam a terra, o senhor fica satisfeito. Não gasta dinheiro com o almoço delas, porque elas comem de borla. Exatamente. E o produto em si daquela terra, daquela área, é um produto que tem uma qualidade ambiental completamente distinta. E isso pode ser colado, ou pode ser divulgado e fornecido aos consumidores. Ou seja, a nossa quinta, não há aplicação de produtos, ou há uma aplicação diminuta, porque recorremos a um sistema de gestão animal. Um serviço partilhado. Temos vacas em serviços partilhados. Exatamente. Mas isso já está a funcionar, isso? E esse projeto está em desenvolvimento. Isso é muito interessante. Portanto, se houver, porventura, alguns clientes no território, e isto já é práticas que a Google faz a gestão de todos os espaços verdes com animais. Pois. Mas ainda não descobriram para fazer a app. Tivemos que ser nós. Exatamente. A app ainda. Mas quem sabe, haverá Deixa-me outros. só fazer aqui uma questão, Duarte. Estávamos há pouco a falar dos lobos e eu vi numa entrevista que falava sobre isto, precisamente, porque sendo que as vacas estão a viver na serra, certo? Certo. As vacas vão nascer na serra. Correto. Os vitelos vão nascer na serra. Como é que se consegue defender, digamos assim, os vitelos do lobo? Não é? Muito Porque bem. isso é o grande problema, o vosso grande problema. Certo. Os Geralmente há um período crítico, que é os primeiros dias, os primeiros 1 ou 2 dias, que o vitelo ainda não acompanha a mãe. O vitelo. Mas vou contar uma história, que é uma história verídica, de um criador, que é a pessoa que até tem toda a exploração modelo, digamos, que está no projeto, e que ele era criador, e ele não se vai importar de natureza, naturalmente, porque ele já conta muitas vezes esta história. E ele era criador de cabras e tinha grandes problemas com prejuízos com o lobo, porque as cabras, se não forem acompanhadas, são presas fáceis, ou relativamente fáceis para o lobo, porque são animais mais pequenos e são isolados, eles geralmente quebram o rebanho e isolam o animal e acabam porque às vezes não vêm sozinhos, não é? O lobo vem às vezes em alcateias e mesmo sozinho é fácil atacar e matar uma cabra. E ele tinha 2 vacas também. Só que as vacas já eram uma já era bastante velha e outra não paria, portanto era infértil. E então ele estava lá na loja e dizia: isto ponho aqui também ponho aqui na exploração. A exploração era enorme, né? Tem área, digamos, privada, mas também tem baldio, e pronto. Mas não ligou muito mais às vacas. Entretanto, passado um tempo, cerca de um mês por aí, foi ver onde é que elas andavam, já não tinha visto. E quando chegou, ficou surpreendido porque viu lá um vitelo novo, pequenino, tal. E ele pôs-se a pensar, assim, então, como é que isto... Quer dizer, as cabras tinham sempre problemas. E agora nasce aqui o vitelo safou-se. E ele começou a prestar mais atenção. O que é que acontece? As vacas são seres, como todos os seres vivos, têm comportamentos instintivos de defesa. E as vacas organizam-se em manada. E há uma hierarquia estabelecida. Ou seja, há vacas que são as dominantes, depois são as subdominantes, dominadas. Há vacas que gostam de andar mais em grupos, outras são mais rebeldes. Têm personalidade? Têm personalidade, é verdade. É como o governo, pá. Exatamente. Têm personalidade. E, portanto, essa personalidade faz... mas todas elas, quando há um perigo,
sentem um perigo, portanto o lobo é um perigo, todas elas estão automaticamente despertas para se organizar. E como é que se organiza? O que é que fazem? E colocam os vitelos no centro e fazem um círculo em que viram os cornos para fora, portanto viram-se para fora e fazem um círculo de defesa. É mesmo assim, é tipo romanos. Fazem um círculo de defesa e o lobo não se mete com as vacas. Porque as vacas, aquelas armaduras, podem ferir e podem matar até um lobo. E, portanto, pode acontecer, mas as perdas, os criadores já estão, digamos, sensibilizados para ver umas perdas relativamente minutas. Cerca de 5%, não mais. Globalmente. Onde é mais problemático é que, alguns criadores, neste modelo, também colocam os animais, muitas vezes, para acabamento, para ganharem mais peso, juntos. Ainda são vitelos, mas são novos, mas põem-os juntos para os alimentar. E esses cercados, porventura, às vezes pode acontecer e acontece, o lobo entrar aí é que é fatal, porque os vitelos ainda não têm, digamos, as defesas, a capacidade de defesa que têm umas vacas adultas. Porque se elas nascerem e acompanharem as vacas, é muito difícil, ao lobo, apesar de estar sempre à espreita, acontece, mas não é uma situação que, digamos, que provoque baixas em grande número. Provoca baixas sempre. Claro. Mas os criadores, e principalmente este tipo de criadores, já estão, de alguma forma, consideram que esse prejuízo, essa perda, está incorporado no negócio e também sentem, e muitos deles defendem, como é este caso, defendem que isso é um trabalho útil, fundamental para a conservação do lobo. Só tem, às vezes, um a lamentar é que as perdas por lobo não sejam compensadas devidamente pelo mecanismo que existe, que é um mecanismo que está disponível para os criadores, em que fazem uma participação da queixa ao ICNF, que é o Parque do Alvão, e depois há um processo que é extremamente burocrático e, a maior parte das vezes, demora e não é eficaz. E isso é que é mau. Isso é muito interessante. Nós já ganhamos guerras a fazer esses quadradinhos. Portanto, elas sabiam isso antes de nós. Engraçado. Muito bem. São mais inteligentes. Vamos ao jogo. Uma palavra sobre Life Maronesa. Sustentabilidade. Uma palavra sobre pecuária extensiva. Conservação. Uma palavra sobre Vila Pouca de Aguiar. Terra... Podem ser 2 ou 3. Pode. Terra bonita. Uma palavra sobre Serra do Alvão. Natureza. Uma palavra sobre raça maronesa. Cultura. E agora uma palavra para os parceiros da Life Maronesa. Motivação. E uma palavra para os produtores de raça maronesa. Acreditar. Nós hoje estamos a conhecer as maravilhas que o Alvão esconde, sobretudo com este projeto da Life Maronesa, e de como é que, de forma sustentável, se continua a conservar a nossa paisagem. Há mais para contar, por isso venha daí para a segunda parte. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso para a segunda parte do Para Cá dos Montes. Hoje estamos para cá do Alvão a descobrir como é que se faz pecuária sustentável. Já percebemos que em breve vai haver um selo que nós vamos ter que procurar da próxima vez que comermos posta maronesa, que é o Clima Positivo. Está para breve esse selo? Está muito para breve, sim. Ótimo, sim. Ótimo. Eu já não como posta maronesa há muito tempo. Antes disso, Duarte, porquê Vila Pouca de Aguiar? O projeto não é, como disse há pouco, não se restringe a Vila Pouca de Aguiar. Sim, tem Souto e Outeiro, Lamas de Ouro e Dornelos, Alvadia, Bilhó e Telões. Isso é outra pergunta que tenho assim para lhe fazer. Nas 118 regiões é Vila Pouca de Aguiar que aparece, não é? Nas 118? Nas 8 portuguesas. Nas 8.
É assim, tudo bem, porque o projeto, o LIFE é um projeto e, portanto, nós conseguimos montar este consórcio para uma área em que teve por base uma experiência digamos, um criador de alguma forma inovador, porque esse criador esteve a trabalhar no Canadá e entretanto, quando veio para Portugal, começou a se ligar à pecuária e ele foi à internet buscar um modelo de uma manga, que é um modelo, aquele tal funil, tirou o projeto e construiu. Ou seja, não podia ter vindo aqui às universidades, mas ele teve essa iniciativa e, portanto, conseguiu iniciar este modelo mais extensivo ou hiperextensivo de pastoreio. E isso é que é o projeto LIFE. Isso é que é o projeto LIFE, ou seja, isso é o modelo, digamos, é o criador modelo, ok? E depois tem outros criadores chamados criadores seguidores, ou seja, mas todos os seguidores já têm um modelo, pode não ter no grau tão avançado como da exploração modelo, mas já estão todos eles em modelos de pastoreio extensivo que há pouco expliquei, ou seja, as vacas estão muito tempo em liberdade em pastoreio na montanha. Isso é o grande objetivo então que está por trás do programa LIFE. Exatamente, é replicar modelos de pastoreio que têm um impacto positivo, ou seja, porque aquilo que é o sequestro de carbono pelas pastagens que são garantidas pelas vacas, porque se repararem, as vacas pastam a parte aérea das ervas. E quando pastam a parte aérea, se pensarmos, a parte radicular morre. Certo. Há outra rebentação de outras, mas aquelas morrem. E as raízes são carbono. Certo. Okay? Então, esse carbono vai sendo acumulado naquela camada mais superficial do solo e então esse balanço entre aquilo que é o acumular da pastagem, do carbono na pastagem, no solo, é superior àquilo que é a libertação pela vida, pelo dia-a-dia da vaca na sua atividade normal de andar e fazer todas as atividades. Portanto, esse balanço é que dita o tal pastoreio positivo. Porque se a vaca estivesse enjaulada, ela não conservava a pastagem e estava a emitir na mesma o CO2 e o metano. Portanto, é esta diferença de utilização do animal que dita modelos sustentáveis e modelos não sustentáveis. Além disso, é uma vantagem que as vacas têm face a outro tipo de tecnologia, nomeadamente até carros ou equipamentos, aviões. Há um amigo que diz muitas vezes é melhor cabras, naquele caso cabras ou vacas, do que aviões. Porque se um avião avaria, é sucata, tem problemas ambientais. Uma vaca se avaria, há uma chanfana, claro, ou dá uma posta, ou dá... Portanto, é altamente sustentável. Portanto, nós temos que apostar muito mais em estes sistemas, estes equipamentos vivos, do que em equipamentos que são puramente, têm a sua utilização, mas do ponto de vista da sustentabilidade são muito negativos. Gosto dessa ideia, mais cabras, menos aviões. Exatamente. Duarte, no site da LIFE Maronesa fala, eu acho que isto é mais ou menos autoexplicativo depois de ouvirmos a primeira parte do programa, ainda assim, fala em áreas de demonstração, aliás há uma, que é em Telões, e fala em áreas de replicação, que são 4. Certo. O que é isto, no contexto daquilo que nos explicou na primeira parte? Portanto, neste território do Alvão, as explorações têm uma componente que é a componente privada, essencialmente terrenos privados, que são os lameiros, essencialmente, os terrenos mais férteis, e depois temos baldios. Os baldios são áreas comunitárias, que são, digamos, das comunidades. E, portanto, este pastoreio está dependente da montanha, porque as vacas estão na montanha. E então, aqui há uma exploração modelo em que tem esta dinâmica, e todas as outras baldios também têm criadores nesta dinâmica, ou seja, quer Bilhó, em Mondim, quer Lamas do Olivo da Real, quer Alvadia em Ribeiro de Pena e Souto Euteiro em Vila Pouca, todos os criadores fazem esta dinâmica, ou seja, aproveitam o baldio
para manter os animais durante os períodos de mais fertilidade, maior produção vegetal, que é a primavera, verão e outono. E depois descem os animais, nem precisam descer, eles descem os animais por causa do frio. Vão para as zonas Afinal, mais... tem medo ao frio. Não, descem porque Claro. vêm para as zonas mais abrigadas, Sim, para claro. as zonas mais baixas, para as zonas mais arborizadas, em que não há tanto vento, a chuva não é tão agreste, eles não são tolos naturalmente. Claro. E portanto aí, Mais finos que nós. aí o criador tem que dar o sustento, que é as forragens, digamos, os fenos, que produziu e que armazenou durante o período de verão e outono para depois fornecer no inverno. E é essa quantidade de produção de fenos que dita a dimensão da manada. Porque o criador, de uma forma eficiente, só pode ter animais que consiga aguentar na altura da escassez. E houve aí um problema recentemente com o feno disponível para se comprar, não houve? Porque houve pouca produção, houve uma seca imensa no ano 2022 e a produção de forragem foi mais diminuta. Sim. E, portanto, isso fez privar os criadores de fenos que eram essenciais para garantir o vigor, digamos, o bom estado dos animais. E, portanto, esta questão dos fenos, da produção dos fenos, é essencial à conservação e à manutenção da própria manada. Aqui há um aspecto importante, que é os criadores, sabendo disso, tentam aproveitar o máximo de áreas produtoras de fenos, que são as áreas mais úmidas. Mas os lameiros, chamados lameiros, são habitats prioritários, são habitats de uma elevada riqueza florística e faunística, ok? E são uns habitats ameaçados no contexto europeu, são em regressão. Porquê? Porque há uma regressão do número, generalizado, não em todas as áreas da mesma forma, mas Sim. a nível europeu, do número de criadores de gado. Portanto, se os lameiros só servem para outras coisas, mas essencialmente para a pastorícia. Se acabar a pastorícia, os lameiros não fazem sentido. E então os lameiros o que é que fazem? O que é que acontece? Não há aproveitamento, geralmente há um empobrecimento porque não há estrume lá, não há fertilidade, as vacas não pastoreiam, há uma quebra, quer do ponto de vista, digamos, das espécies, há menos espécies, menos biodiversidade e há menos produção dessa mesma espécies, ou seja, há uma perda que depois se verifica em toda a cadeia, digamos, de biodiversidade associada aos lameiros. E isto faz com que ainda assinalar a importância do projeto LIFE. É que, como os criadores estão em modelos que estão a aumentar o número de animais e o seu efetivo, cada vez mais precisa de mais áreas. E tal como é possível que os lameiros haja uma regressão, os criadores também podem aumentar as áreas de lameiros. Como é que o fazem? É transformar, muitas vezes, áreas que já foram lameiros ou que, porventura, não foram, mas têm condições para ser, através de corte do mato, ou seja, fazem um destroçamento do mato, ou seja, uma parte deles são gestais, porque as gestas aparecem essencialmente em áreas mais ricas de solo. Eles vão lá, cortam ou então até fazem muitas vezes fogo controlado, que é uma aplicação que também é usada no projeto LIFE. Depois fazem o destroçamento daquelas gestas, daquele gestal, e metem as vacas. E as vacas vão depois, com o pisoteio e através de comer, vão reconverter, estão a alterar a paisagem, estão a reconverter uma área que era uma área de matos, pobre, em uma área mais rica, com plantas, com ervas, com uma riqueza completamente distinta. E isso está acontecendo lá, porque uma das ações, tem várias, é a valorização dos lameiros através da aplicação de calcário e fósforo e a reconversão, aumentando as áreas de lameiro e melhorando-as a nível da produção. E também a valorização da montanha, das pastagens de montanha, através de fogo controlado e corte de mato. São só ações de valorização do habitat. Se calhar... E não são só para os criadores, peço desculpa. São também para os caçadores, porque vão ter mais espécies sinergéticas, vão ser para a parte do turismo, que vai ter uma paisagem mais rica, que vai
para os apicultores, porque vai haver uma maior biodiversidade e mais equilíbrio para as abelhas. Portanto, o projeto LIFE, apesar de estar centrado na utilização do modelo de pastoreio extensivo, as suas ações têm um impacto muito alargado e que geram umas externalidades positivas para todos os intervenientes no território. E daí vem, se calhar, um termo que eu li, que é vacas gestoras de paisagem, que achei um piadão, mas que faz todo o sentido, não é? Exatamente. São os motores da gestão desta paisagem. Não só as vacas, obviamente que as cabras têm um papel importante, e as raças autóctones, essencialmente raças autóctones, são as raças que nasceram e coabitaram com este território. Estão extremamente adaptadas, e por isso a questão do frio não se aplica, a questão claro, obviamente também tem os seus períodos de stress, não é? Claro. Assim, mas convivem ar livre não devem ter tanto stress. Não, o bem-estar animal é total. Exatamente. Porque uma das coisas que cada vez mais defendem, e nós aí acompanhamos as preocupações das associações de defesa dos animais, é que aqueles animais do Life Maranhesa que estão em pastoreio têm total liberdade para exprimir todos a sua genética. Ou seja, para expressar todos os seus comportamentos instintivos. Ou seja, os animais, se aquele animal gostar mais de ir para o cimo da serra, vai. Não é? Vai para onde quiser. Vai para onde quiser. Está com quem quiser, faz o que quiser. A única questão que tem é, às vezes, levar uma pica por casa, mas essa pica é dada naquele modelo em que não há um stress, porque aquilo foi desenhado de forma a que os animais não têm stress e é imediatamente libertado, para manter também a saúde, porque nós também vamos ao médico. Portanto, o bem-estar é, digamos, pleno. E sendo elas gestoras e podendo ir para onde quiserem, há muitos sítios neste país onde se precisavam de bons gestores. Só não é de paisagens, Luís. O projeto tem alguns parceiros, nomeadamente a Associação de Criadores do Maronês, o Instituto Politécnico de Bragança, Casal da Bolsa. Qual é a importância destes parceiros e o papel que cada um desempenha? É fundamental, ou seja, o projeto só faz sentido com esses parceiros porque a Guiar Floresta é a entidade coordenadora, portanto é responsável pela articulação, pela governança de todo o programa, da implementação do projeto. O Instituto Politécnico de Bragança tem trabalho feito nesta matéria através do professor Carlos Aguiar, em particular, ele é que é o responsável, digamos, neste âmbito do projeto do IPB, e tem a responsabilidade, quer de monitorizar toda esta dimensão ecológica, ou seja, quanto é que as vacas emitem, o que é que as vacas comem, que quantidade é que comem, que impacto é que tem no solo, no carbono, então, tudo isto está a ser medido, ou seja, há um campo de amostragem com várias parcelas em que estão a ser acompanhadas e, portanto, aí é que nos permitem dizer, comprovar que o modelo tem esse impacto. E, portanto, o IPB, digamos, é a entidade do ponto de vista que domina a base ecológica do projeto e que se faz a sua monitorização ao longo da execução do projeto, portanto, com a credibilidade técnica e científica que é própria deste tipo de entidades. A Associação de Maranhês naturalmente tem que estar envolvida, e está envolvida porque é a entidade que representa, onde estão associados os criadores do Maranhês, e é a entidade responsável pelo livro genealógico, digamos, da raça, e portanto é um parceiro natural para fazer a ligação aos criadores, a interligação com os criadores. O Casal da Bolsa é a tal exploração modelo que digamos que é aquela exploração que se pretende que seja acompanhada pelos outros criadores, ou seja, por outros seguidores, no sentido de aceleramento das suas práticas, porque é muito mais fácil, muitas vezes, ver, interagir, e há aqui uma comunidade prática sempre em permanência de troca de conhecimentos, em que reúne-se praticamente todas as semanas os criadores estão... E isso é um aspecto muito importante, porque a aprendizagem e a discussão e a massa crítica que se gera e a discussão que se gera pelos assuntos é mais profunda, mais sólida, e os problemas são melhor identificados, e quando melhor identificados são melhor resolvidos. Posso dizer que há muitas situações que o Life Maronhesa foi de alguma forma pioneiro em despertar essas situações, ou seja,
dinâmicas que surgiram pela necessidade, ou seja, a escola de pastores, fizemos um curso de fogo controlado para criadores, em que os criadores estão habilitados a fazer fogo pastoril em segurança e com qualidade. Estamos agora num processo de desenvolvimento de uma outra candidatura para geofencing, que é basicamente que é o pastoreio do futuro, que é o pastor, o criador, está ligado à internet, num computador, traça umas linhas no ecrã, que é na área geográfica daquele território, tem um mapa, não é? Naquele mapa traça umas linhas. As vacas têm umas coleiras, estão lá dentro, e as vacas, ao chegar ao pé daquela área que está geolocalizada, sentem uma comichão. Sentem um sinal sonoro, e depois, com o aproximar, um aumento de uma vibração. Okay. E as vacas recuam. Ou seja, com isso permite-se, como fazemos num jogo de computador, orientar as vacas para qualquer sítio. Isso é uma gestão de frotas. Exatamente, à distância. E, portanto, isso, tecnologia de ponta que está a ser implementada, que nós queremos também aplicar. Nós já temos num processo, como disse, temos cerca de 50 coleiras instaladas nas várias manadas, mas o futuro será isso para permitir o quê? Permite um acompanhamento permanente dos animais, com a capacidade de sua orientação, sem lhe fazer mal, ou seja, claro, garantindo todo o bem-estar, e permite uma liberdade total para o criador para poder, ao mesmo tempo que está a fazer aquilo, pode ser uma pessoa que gera bolsas em Nova Iorque. Claro. Ou seja, não dá tanto dinheiro. Tem, digamos, toda essa gestão. Isso não é é já aí. É já aí. E temos cobertura na internet no Alvão para isso? É um dos problemas. Tem que juntar a Anacom aqui. Exatamente. Nós houve uma reportagem, não sei se viram, sim, e que alertou para esse facto. Nós, no projeto, tem a instalação de algumas antenas, por causa da cobertura. É que isto não é preciso 5G, não é? Não é preciso. Com a rede normal já dava. Com 5G, então, as potencialidades são ilimitadas. E, portanto, não é perfeita, e, portanto, essa situação, essa sinalização de alguns criadores que alertaram para isso. Mas dizer, digo isto com muita satisfação, que a Anacom já nos ligou. Boa. O gestor norte da Anacom a dizer que gostaria muito de visitar o projeto para perceber a nossa realidade, para ver connosco no terreno como é que poderia ajudar na resolução dessa situação. Ou seja, que acho que isto é fantástico. Ou seja, digamos, a cidadania a funcionar de alguma forma, claro, dos criadores, e as instituições estarem próximas, sensibilizadas, e perceber os problemas. Sabemos que não é problemas simples, mas esta abertura, esperamos que dê em algo mais, mas esta abertura já nos dá alguma satisfação, a dizer que toda este alerta não foi em vão, e pelo menos que os criadores do Alvão e todos os outros agricultores podem estar, digamos, de alguma forma mais satisfeitos, porque, digamos, a sua voz não caiu em saco roto. Claro. É que umas vaquinhas que aprendem a fazer quadrados para se defenderem dos lobos, depressa iam aprender a fugir da rede. Iam para as zonas de... Depressa iam perceber, isto aqui não é pita. Sim, eles rapidamente iam perceber. Claro que há sempre zonas de sombra, mas se a cobertura for mais... Há zonas que há uma operadora só apenas a funcionar. Isso não é só importante para os criadores, atenção. Pois não. Porque há muita gente que percorre o Alvão, às vezes passear, não sei o quê. Os pastores, e se para a proteção dos incêndios, tem uma situação, claro, e está numa zona de sombra, é uma chatice. Claro. Portanto, é uma questão de segurança e, digamos, de dar condições para ver este tipo de iniciativas e outras que possam surgir noutros âmbitos. Claro. O programa LIFE permite-vos que haja uma interação com outros projetos, tanto a nível nacional como europeu. Como é que são estas partilhas? É assim, são frequentes. Nós temos vindo a ser visitados por muitas entidades, quer nacionais, quer internacionais. E que há tempos tivemos cá um responsável pela Agência Europeia para o Ambiente, um alemão que conheceu o nosso projeto através de uma comunicação que o professor Carlos Aguiar fez em Copenhague, e mostrou-se muito interessado em veio cá conhecer em loco a nossa experiência. Mas, para além dele, a nível nacional, das instituições ligadas com o ambiente, com a agricultura, com a questão da proteção civil também,
diversas, que era desde o nível local, que era a nível mais nacional, várias entidades do setor, empresas que trabalham muito nestas dinâmicas. Temos visitas da REN, da Rede Elétrica Nacional, que quer trabalhar connosco em parcerias para gerir as linhas, as faixas de segurança assim, mais barato, utilizar, sendo possível, modelos que possam ser trabalhados com eles. Empresas ligadas com o investimento florestal e, portanto, que querem também, porque percebem que se houver uma boa compatibilização, aquilo que são os custos da atividade florestal, que são a limpeza, não é? A chamada limpeza, quem é que paga, não é? Claro. Se puderem ser feitas, as vacas fazem aquilo de borla, à partida, e é um ganho, à partida é um ganho para quem tem os animais. Portanto, há aqui sinergias que são muito importantes. Nós fazemos sempre evidências dessas visitas, tentamos de alguma forma colocar questões que sejam importantes para os criadores, como é o caso de a marca, temos outros projetos de live, um dos quais com a conservação do lobo, que quer de alguma forma unir esforços no sentido que a marca também tenha essa dimensão de conservação do lobo e, portanto, haver aqui um trabalho conjunto com maior escala, com maior impacto. Ou seja, há efetivamente, porque entendemos que esta situação das vacas de Maronesa não é exclusiva das vacas de Maronesas. Há mais 3 raças que fazem esse papel, porque as outras vacas não fazem este papel que é comer monte. Só 4 vacas em Portugal que fazem esse papel, que as maronesas, as barrosãs, as caxenas e as arouquesas. São as raças que pastam em áreas mais do ponto de vista agrestes e de matos. As outras comem essencialmente erva. Okay? São vacas de planaltos ou de planícies. Também tem a sua importância e tem o seu papel. Mas esta questão... Mas não são gestoras. Não são tão gestoras. Estas são mais gestoras. Não tiraram a licenciatura. Não tiraram esse tipo de curso avançado. E, portanto, estas dinâmicas que estão a ser dinamizadas no Alvão, o objetivo do LIFE é que possam ser replicadas e possam ser, digamos, acompanhadas, também há outros projetos nesses territórios, por esses criadores. Ou seja, para haver uma maior dimensão, porque os problemas são similares, ou seja, a questão da segurança face aos incêndios, a questão da manutenção e da conservação daqueles territórios, quer seja do Gerês, seja das serras ali da Arouca. Portanto, são situações comuns a essas raças. E as cabras também fazem o papel. É exatamente igual. A bravia ou a serrana têm esse comportamento de também serem gestoras de paisagem. Fantástico. Eu já gostava de vacas, agora adoro. Mas gostava mesmo. Algumas de 4, outras de 2 partes, mas as de 4 fascinaram-me sempre. Eu, quando era miúdo, dizia que queria ter uma vaca. É sério? Porque as coisas que eu mais gosto são bifes e leite. Agora moderei um bocadinho, né? Naturalmente, mas... Por isso não há nada como também aderir ao projeto. Com certeza. As vacas é um animal bastante meio. Sim, não é? Principalmente as que estão mais domesticadas. Porque há um trabalho de domesticação, pronto, que há um treino, não é? É um treino que as vacas mais velhas, que já estão domesticadas, amansam. É mesmo assim. É. Porque há um jugo, há um senhor no Lamas de Ouro que é extraordinário, que ele é profissional de amansar vacas. E ele tem um jugo, sabem o que é um jugo? Sim. Pronto. Geralmente o jugo são 2 vacas, não é? Num aparelho. Sim. Mas ele tem um jugo de 3 vacas, em que há 2 que são domesticadas e mete outro no meio. E mete outro no meio. E a novata, que remédio tem ir para os sítios endireitar para onde as outras querem ir, não é? Tem que acompanhar. E, portanto, ela tanto no início, se calhar, não vai ir com muita vontade, mas depois cansa-se, não é? E depois diz, não vale a pena, porque não tenho, mentaliza-se que realmente não vale a pena contrariar. a personalidade. Retira-se-lhe a personalidade. Por isso é que não se tira totalmente, não, claro. Porque as vacas têm sempre aquele, naturalmente, agora que está um bocadinho mais moldado, o comportamento está, não é? É como os animais, todos eles têm um treino, não é? Claro. Para terem um comportamento. Aqui às vezes há um exagero, que a gente quer dar aos animais comportamentos que são dos humanos. Claro. E, portanto, tem que haver algum equilíbrio, porque não é que... Porque às vezes diziam que nunca perguntar a uma vaca ou a um cão
se ele queria efetivamente ter a vida que tem. Não é? Porque alguns dizem, o cão está melhor. Mas quê? Foi o cão que disse? Ou foi o dono que acha que o cão está melhor? Está melhor enjaulado e preso, não sei o quê? Num apartamento. Ou está em liberdade a acompanhar um rebanho de vacas? Não sei. Se calhar perguntando ao cão, eu se calhar não queria aquela vida. Eles vão querer as vacas. Vamos ao contrarrelógio. Vamos ao contrarrelógio. 10 perguntas, 1 minuto. Serra do Alvão ou Marão? Alvão. Qual é o ponto forte da raça maronesa? É a sua rusticidade. E o ponto fraco? Não tem. O que é que lhe ainda falta fazer neste projeto? Falta-nos dar mais visibilidade no sentido das pessoas perceberem o projeto e perceberem a importância de consumir carne sustentável e valorizar as práticas dos criadores do Alvão e de outros criadores. Life Maronesa ou Aguiar Floresta? As duas, os dois. Qual é o seu maior sonho? É concretizar este projeto. Obviamente tenho outros sonhos pessoais, mas um dos sonhos é efetivamente que este projeto está a gerar um impacto muito positivo, mas que esperamos que ainda vá superar ainda essas expectativas que temos. Melhor elogio que recebeu? No âmbito deste projeto foi a satisfação de ver os criadores a crescer muito do ponto de vista do conhecimento, da cooperação, do entusiasmo que estão a pôr no projeto. Isso é fascinante. Qual é a melhor parte de viver aqui, em Vila Pouca? A melhor parte é... eu acho que é a qualidade de vida mesmo. O que é que o faz feliz? Passear na montanha, ver vacas também. E qual é o seu local favorito aqui na região? Há muitos, mas à mesa comer uma posta maronesa. Maronesa. Nunca ninguém nos tinha respondido Está isso. muito boa. O Eduardo foi cerca de 1 minuto e 45. Sim. Muito obrigado pelas suas respostas. Temos mais uma para lhe fazer. Eu acho que temos mais duas. Tu fazes esta e deixa-me só agarrar no Antes disso, dizer que a Life Maronesa lançou um concurso de fotografia até dia 30 de abril. Podem concorrer com uma fotografia do Arte no site, não é? Correto. Enviar para o e-mail que está. E depois as 8 fotografias que vão ser selecionadas pelo júri, que contém elementos das várias entidades e alguns especialistas em fotografia, depois vão a uma fase final em que são votadas pelo público. Muito bem. Esta está então disponível até 30 de abril. O site é? É lifemaronesa.eu. Exatamente, lifemaronesa.eu é passar por lá, concorrer com fotografias da natureza. Muito bem. E se forem vaquinhas, ainda melhor. É só uma pergunta quase de sim ou não, e é relativamente ao concurso de fotografia. O concurso de fotografia, o grande objetivo é a problemática, é consciencializar as pessoas da problemática e das alterações climáticas, mas também, olhando para o prémio, o consumo de carne maronesa, claro, com a... Sustentável, exatamente, claro. Não é? Aliamos, ou seja, o concurso visa essencialmente também valorizar as práticas dos criadores, ou seja, dar visibilidade quer à natureza, mas que aquela natureza tem uma ligação às práticas do território dos criadores. Às vacas gestoras de paisagem. Exatamente. Eduardo, onde é que se vê daqui a 10 anos? É a última pergunta. Não sei, mas se calhar, quem sabe, com umas vacas. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui esta noite. Nós hoje contamos a história de vacas felizes que habitam no Alvão, pela mão do Duarte, do projeto Life Maronesa, da Aguiar Floresta. Eles criaram um projeto e estão a desenvolver um projeto que torna sustentável o consumo de carne. Daqui por uns dias é procurar pelo selo Clima Positivo. Ao fazê-lo, de certeza que vão estar a contribuir para tudo aquilo que ouvimos aqui esta noite e que é a forma certa de tomarmos conta do nosso planeta, tomarmos conta também de uns bichinhos adoráveis, que eu acho que são adoráveis, e que fazem tanto por nós. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, eu. Muito obrigado, Eduardo. Foi um gosto conversar consigo. Muito obrigado. O Bracados Montes é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdouro. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E está todas as semanas disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, YouTube e Facebook. Ui, tu já dizes isso com uma rapidez. Já passamos o tempo. É só por causa disso. Até para a semana.
Hoje é o Dia não. Mundial da Rádio. É um enorme gosto continuar ao fim de 15 anos aos microfones da Universidade FN, até porque depois podemos ter durante a semana a oportunidade que nos reconheçam e nos agradeçam pelo trabalho que fazemos aqui. Muito obrigado, até para a semana.